Continuamos então a nossa jornada pela vida de Luísa Picarreta. Então, seguindo a sequência do Livro do Céu, volume 1, vamos enfrentar aí um momento de muita dificuldade em que Luísa vive. Para poder viver intensamente essa autoaniquilação de si e saber contemplar com todo o amor e carinho a vida de Jesus e a imitação dele, que é o que ele mais deseja. Nesse relato dela, que é profundamente espiritual e introspectivo, Luísa descreve sua jornada de humildade, de arrependimento e busca pela imitação da vida de Jesus Cristo. A narrativa dela, repleta de diálogos íntimos com ele, revela ali uma alma em constante luta para superar suas falhas e se aproximar da misericórdia e do amor de Deus mais e mais. A história começa com um momento de profunda contrição, em que ela, consciente de seus erros, é repreendida por uma voz interior que a exorta a não se prender mais ao passado. Ele diz: esqueço-me das culpas, esqueço-me das culpas. Essa voz, que se identifica com a própria misericórdia divina, é uma mensagem clara, uma vez que a alma se humilha, confessa seus pecados e se compromete a não mais ofender. Remoer o passado é visto como uma afronta à graça divina. Em seguida, sua narrativa descreve um diálogo com Jesus que enfatiza a importância de viver o presente, focando no amor mútuo e na imitação de sua vida. Luísa, reconhecendo então sua própria fraqueza e dificuldade, pede orientações para reparar o tempo perdido. A resposta é sempre a mesma: imitação da vida de Cristo, com retidão, mortificação e um olhar fixo em Deus, independente das circunstâncias. A voz divina instrui Luísa a agir com o espírito de sacrifício, mortificando sua própria vontade e desejos para viver apenas para Deus. Quero que em todas as suas coisas, até as necessárias, sejam feitas com o espírito de sacrifício de Jesus a ela, comparando as obras humanas a moedas que só têm valor quando carregam a imagem do seu rei, que é Jesus. A narrativa também aborda a importância da caridade como um fundamento de todas as virtudes. Sem o amor divino, mesmo os maiores sacrifícios são vazios. E Luísa é encorajada a realizar até as menores ações com o propósito de agradar somente a Deus, transformando-as em atos de amor e reparação. Em momentos de fraqueza, Luísa então se sente aniquilada, reconhecendo sua própria insignificância. No entanto, a voz divina consola constantemente, oferecendo apoio e prometendo guiá-la. Ele diz: põe-te junto a mim, apoia-te no meu braço e eu te sustentarei. Jesus incentiva-a a manter sempre o olhar fixo nele e a imitar os seus exemplos. Essa jornada de Luísa é marcada por constantes desafios, como a obediência às ordens do seu confessor, mesmo quando contradizem seus desejos mais profundos, como receber a comunhão e muitas vezes não pode. Em um momento particularmente emocionante, ela, privada da Eucaristia por ordem do confessor, chora e desabafa com Jesus, que a consola com sua presença íntima e reconfortante. A narrativa culmina em um sentimento de maravilhamento diante do amor divino, que, apesar das falhas humanas, continua a se revelar de forma profunda e transformadora. Ela, Luísa, ainda temerosa de ser abandonada por ele, encontra paz na certeza de que Deus promete que não a deixará. Essa história dela, repleta de ensinamentos espirituais, serve como um testemunho de luta interior pela santidade e de uma busca incessante pela união com o divino. É um convite para todos nós de vivermos plenamente como ela, nessa humildade, nessa mortificação de nossa própria vontade e a confiança na misericórdia infinita de Deus. Em um relato profundamente emocional e espiritual, Luísa compartilha sua experiência mística conosco ao meditar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A narrativa dela, repleta de simbolismos e sentimentos intensos, revela uma jornada de grande dor, resignação e desejo de união com o divino, marcado por visões, diálogos internos e um profundo anseio por sofrer em nome da fé. Sua história começa com uma voz interior que a guia,
instruindo-a a mergulhar no imenso mar da paixão de Jesus. E essa voz a convida a refletir sobre as dores suportadas por Jesus, o amor que ele demonstrou ao sofrer e a insignificância humana diante de sua grandeza. A meditação sobre a crucificação e as virtudes de Cristo, que paciência, humildade e obediência, a levam a um estado de profunda contrição, onde se sente muito aniquilada ao se comparar com ele. Em um momento marcante, Luísa descreve uma visão vívida, que enquanto trabalhava foi surpreendida pela imagem de Jesus carregando a cruz cercada por uma multidão hostil. O olhar de Jesus ensanguentado e suplicante direcionado a ela causa-lhe uma dor tão intensa que a leva a chorar e a pedir para sofrer em seu lugar. Esse episódio acende nela um desejo ardente do sofrimento, que se torna uma constante em sua vida espiritual. Luísa Picarreta então relata que após receber a comunhão, sentia-se impelida a pedir sofrimentos a Cristo. Em resposta, ele parecia cravar espinhos de sua coroa em seu coração e apertá-lo com tanta força que a fazia perder os sentidos. No entanto, ela pedia que essas experiências permanecessem secretas, sem que outras pessoas percebessem. Com o tempo, porém, seus pecados a tornaram indigna de sofrer em silêncio, como ela disse, e as provações tornaram-se mais evidentes. Em outro trecho impactante, Luísa descreve um diálogo com ele, no qual ele anuncia que a deixará temporariamente sozinha, sem a sua presença sensível, para que ela aprenda a caminhar por si mesma. Essa notícia a deixa devastada, mas ela se resigna à vontade divina, aceitando o vazio e a dor como parte de seu processo de purificação. A ausência de Cristo faz com que ela veja o mundo de forma diferente. Os elementos da natureza, como água, fogo e flores, passam a lembrá-la constantemente de sua criação e de sua ausência. A narrativa também aborda os momentos de desolação extrema em que ela viveu, nos quais Luísa sente-se gelada, sem ar e profundamente angustiada. Esses episódios eram tão intensos que sua família chegava a suspeitar de doenças físicas, insistindo em chamar os médicos. No entanto, ela preferia ficar sozinha, refugiando-se em sua fé e na esperança de que Cristo retornaria. Apesar dessas fortes provações, Luísa encontra consolo na Eucaristia, onde sente a presença de Cristo, mesmo que de forma severa e não amorosa. Ela relata que após períodos de fidelidade e sofrimento, ele retornava a ela, falando claramente e restaurando sua paz interior. Esses momentos reforçam sua convicção de que suas experiências não são meras fantasias, mas sim manifestações genuínas de sua conexão com o divino. Ao final deste momento, Luísa expressa gratidão pelas graças recebidas, reconhecendo que tudo o que alcançou até agora foi obra da misericórdia de Deus. Ela se vê como um puro nada, consciente de sua fragilidade e inclinação ao mal, mas determinada a permanecer fiel, mesmo diante das duras provas que enfrenta. Toda essa narrativa do livro 1 da Luísa Picarreta, além de revelar uma profunda intimidade espiritual, oferece um vislumbre da complexidade dessa relação entre sofrimento e fé, destacando o desejo de imitar Cristo não apenas em suas virtudes, mas também em seus sofrimentos. Luísa, então, deixa desde o início de seus testemunhos um legado de grande resignação e amor divino, inspirando reflexos sobre o significado do sacrifício e da entrega na busca pela santidade. Muito bem, esse é mais um relato de algum dos trechos que Luísa narra sua vida e que nós queremos trazer essa história magnífica para você conhecer. É com muito prazer que nós queremos todos os momentos nos unirmos com Deus como ela, pedindo a ela, Luísa, para que possa interceder por cada um de nós no céu e possamos realmente compreender o seu processo e possamos querer passar por algo que seja cada vez mais próximo do que ela viveu com Jesus. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.